Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos começar a ensinar gramática. Primeiramente quero dizer que para a prova de concurso a gramática tem uma importância capital. Já para o vestibular, o Enem, por exemplo, cobra a gramática de uma forma mais contextualizada. Em outros vestibulares, como a FUVEST, a cobrança da gramática é feita de uma forma mais direta. Os termos gramaticais, de fato, são cobrados. E, de qualquer maneira, na prova de redação do Enem, a gramática corresponde a 200 dos 1000 pontos que valem a prova de redação. No caso, é a competência 1, que avalia o domínio da modalidade formal da língua portuguesa. Então vamos começar a ensinar gramática pelo assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. Na aula passada, por exemplo, nós interpretamos a crônica Todo Passado que Vem Por Aí, de José Eduardo Agualusa. E conforme vimos, o texto pode ser resumido numa frase. O que o Brasil tem hoje não é um governo, é um anacronismo. O que o autor fez foi atribuir um nome à realidade atual do governo brasileiro. Um governo que parece não pertencer ao nosso tempo, que parece ser medieval, da época em que se acreditava que a Terra era plana. Por aí podemos entender o motivo de se ensinar gramática. O autor sabia que poderia dar um nome a esse fenômeno, o fenômeno de uma atitude ou fato não estar de acordo com a sua época. O nome disso é anacronismo. O uso desse termo reforça a ideia do texto. Vamos ver a origem dessa palavra, anacronismo. As palavras são formadas por morfemas, que são as partes da palavra que têm um significado isolado. Chamamos de radical o morfema que contém a base do significado da palavra. No caso dessa palavra, vem do grego. Crono significa tempo. Chamamos de afixos os morfemas que se agregam ao radical para formar novas palavras. São afixos, primeiro, os prefixos, quando vem antes do radical, e sufixos, quando vem depois do radical. Palavras formadas pelo mesmo radical são chamadas palavras cognatas. No caso dessa palavra, podemos apontar como palavras cognatas cronômetro e cronologia. Agora vamos abordar uma palavra mais simples, como gato. Trata-se de uma palavra formada por um radical e uma chamada desinência, que é o morfema que se acrescenta à palavra no sentido de flexioná-la, ou seja, adequar-se à necessidade da ocasião. No caso dessa palavra, o O é chamado de desinência de gênero. Mas se fôssemos mudar de gênero, ou seja, nos referirmos à fêmea da espécie, mudaríamos a desinência de gênero para a. No caso, uma outra flexão que pode ocorrer em palavras como gato seria se referir a mais de um indivíduo, ou em outros casos, a mais de um objeto ou entidade, sei lá. Gatos, o S nesse caso é chamado de desinência de número. Voltando à palavra anacronismo, já vimos que possui um radical, um prefixo e um sufixo. Sendo que nessa palavra nós também temos uma chamada vogal de ligação, que serve apenas para facilitar a pronúncia. Imagine se falássemos ancronismo, não soaria bem. Algumas palavras possuem a chamada consoante de ligação, chaleira. Nessa palavra, chá é o radical e eira é o sufixo. O L é a consoante de ligação. Agora vamos classificar as palavras quanto à formação. Palavra simples primitiva é a palavra que não provém de nenhuma outra palavra.
pedra, casa. Palavra simples derivada é a palavra que provém de uma palavra já existente. Pedrada, caseiro. Palavra composta é a palavra que possui mais de um radical, de modo que esses radicais podem ou não serem ligados por hífen. Beija-flor, guardanapo. Agora vamos falar sobre os principais processos de formação de palavras. Derivação ocorre quando, a partir de um radical, formam-se novas palavras. Alguns tipos de derivação. Derivação prefixal ou prefixação, que ocorre quando se adiciona um prefixo para se formar uma nova palavra. Por exemplo, infeliz. Derivação sufixal ou sufixação ocorre quando se adiciona um sufixo para se formar uma nova palavra. Felizmente. Derivação parasintética ou parassíntese ocorre quando adiciona-se simultaneamente um sufixo e um prefixo para formar uma nova palavra. Anoitecer. Derivação prefixal e sufixal ocorre quando se adiciona tanto um prefixo quanto um sufixo, mas não de forma simultânea como ocorre na derivação parasintética. Por exemplo, infelizmente. Parece ser a mesma coisa que a derivação parasintética, só que reparem que se nós tirarmos o prefixo, nós vamos formar uma palavra também existente. Felizmente. Assim como se tirarmos o sufixo, vamos formar uma outra palavra existente, infeliz. O mesmo não acontece com a palavra anoitecer. Não existe nem noitecer, nem anoite. Derivação regressiva ocorre quando a palavra original é reduzida para se formar uma nova palavra. Por exemplo, a palavra cantar, se sofrer uma derivação regressiva, virará canto. Derivação imprópria ocorre quando há uma mudança de classe gramatical da palavra original. Classe gramatical é um grupo de palavras que possuem uma função específica e nós estudaremos com calma em algumas das nossas próximas videoaulas. A palavra não, por exemplo, foi usada originalmente no sentido de negar alguma coisa, numa frase do tipo, não escrevi, mas se for usada numa frase do tipo, eu disse um grande não, a palavra muda de sentido. Então há uma mudança de classe gramatical. Composição ocorre quando se juntam dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. Há três tipos de composição. Composição por justaposição ocorre quando os radicais se juntam sem que haja alteração fonética de nenhum dos radicais, como couve-flor, aeromoça, girassol. Composição por aglutinação ocorre quando dois ou mais radicais se juntam, mas aí ocorre uma alteração fonética, em palavras como planalto e fidalgo. A recomposição ocorre quando se usa parte de uma palavra composta já existente para se formar uma outra palavra também composta. Por exemplo, se partirmos da palavra televisão, que poucos sabem é uma palavra composta, formada por dois radicais, podemos usar o morfema tele para formar uma outra palavra como telenovela, que não quer dizer novela à distância, e sim quer dizer novela da televisão. A abreviação ocorre quando uma palavra é reduzida até um certo limite em que é possível sua compreensão, como a palavra pneu, que é a abreviação de pneumático. E vamos ver agora outras palavras abreviadas. Hibridismo é um processo de formação que pode ocorrer a princípio como caso especial dos outros processos de formação e ocorre quando uma palavra é formada por morfemas de línguas diferentes, como televisão e monocultura. Agora vamos ver como esse assunto
pode cair numa prova de concurso. Vamos comentar uma questão que caiu na prova da UNEMAT de 2009. UNEMAT 2009. Os vocábulos covardia e terrorismo são formados pelo processo de A. Recomposição, B. Hibridismo, C. Aglutinação, D. Justaposição, E. Sufixação. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. Vejam bem os dois vocábulos. No primeiro vocábulo, covarde é radical e ia é sufixo. No segundo, terror é radical e ismo é sufixo. Ou seja, temos uma derivação sufixal ou sufixação. Por essa questão, nós podemos ver que muitas vezes as provas de concurso chamam, por exemplo, a composição por aglutinação simplesmente de aglutinação, o mesmo acontecendo com a composição por justaposição, que muitas vezes é chamada simplesmente de justaposição. É claro que o concursando tem que ter bom senso. Afinal, a semelhança de nomes é perceptível. No fim das contas, nenhuma dessas alternativas está correta. Até porque temos uma derivação sufixal, então é derivação, não é composição. Também não se trata de hibridismo. Em ambos os vocábulos, tanto radical quanto sufixo são latinos. O hibridismo ocorre quando são usados morfemas de línguas diferentes. Nós já mostramos nessa videoaula que o hibridismo pode ocorrer como caso especial de outros processos de formação. O fato é que não ocorreu um hibridismo nessa questão. Se ocorresse, a questão poderia ter sido anulada, já que são dois gabaritos possíveis. O nosso canal Português Papo Cabeça é o que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estamos apostando em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que você possa, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que você possa interpretar textos de forma adequada, não só na tua prova de concurso vestibular, mas também na leitura de textos jornalísticos e de outros textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que existe dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a nossa missão é melhorar cada vez mais. Então você pode usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar o nosso e-mail ou a nossa fanpage do Facebook para tirar qualquer dúvida que você tenha sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Principalmente nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.